Olá, Fé para Hoje está no ar e que bom estar com você e a sua companhia dá sentido para aquilo que nós estamos fazendo aqui. Eu sou o pastor Robson Aleixo e sempre trago aqui no programa Fé para Hoje questões que a Bíblia traz para o nosso dia a dia. Uma das ilusões que os seres humanos têm é pensar que o coração pode ser estático e Jesus disse isso com muita veemência para a gente não cair nessa roubada, que é pensar que nós não podemos dizer não ou dizer sim e ao mesmo tempo continuar onde estávamos. Ele usou isso falando do exemplo das rochas, contando parábolas e agora nesse programa nós vamos entender o que ele quis dizer com o que se tem se lhe dará, o que tem se lhe dará e o que não tem até o que tem lhe será tirado. Vamos comigo, vamos construir sobre a rocha, vamos avançar e caminhar na direção daquele que sabe tudo sobre nós, falando sobre o nosso conhecimento e a nossa prática. Não sai daí, porque depois da vinheta nós vamos abrir a Bíblia aqui no Fé para Hoje. A lógica de Jesus é a lógica da natureza e não podia ser diferente. Aquele que criou o céu, o mar, a terra e tudo que existe é aquele que consegue tirar do céu, do mar e da terra lições para todos aqueles que ele colocou para habitar o mundo que ele criou. Assim, a lógica do amor de Jesus, ela estava em toda parte e nada lhe escapava. Jesus nunca perdeu uma chance de nos ensinar alguma coisa profunda. Ali, no final do Sermão do Monte, ele estava para fechar o seu momento em que ele ensinava, onde ele queria incutir a lógica do reino. E ao fazer isso, ele não fez diferente do que ele tinha feito em todos os tempos até então, nos colocando diante dele, levantando um espelho diante de nós. E entenda, sempre há um posicionamento. As perguntas de Jesus para todos nós em todos os tempos podem ser muito diferentes. Elas podem ser longas, elas podem ser curtas, mas seja lá qual for a pergunta que Jesus faça, todas as respostas que a gente der, sendo longas ou sendo curtas, se resumem em um sim ou um não. E ele nos coloca diante dessa situação em sempre dois caminhos. Você está em um deles. E neste, ele vai falar de duas rochas e uma areia. E não tenha dúvida, nós estamos nele. Ao terminar o Sermão do Monte, ele começa fazendo uma pergunta, e a pergunta é assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Esse texto desta parábola está em Lucas capítulo 6, versos 46, e ela termina no 49. Conforme eu disse, Jesus terminou o Sermão do Monte com essa parábola. Parábolas. Você já me ouviu falando aqui muito de parábolas, mas sempre vale a pena repetir. Parábolas não são historinhas. Parábolas não são historinhas infantis e nem se resumem a ser meras ilustrações ou anedotas com fundo moral. Embora seja uma forma de Jesus sempre comunicar realidades complexas de maneira que todos entendam, sejam crianças, idosos, incultos ou doutores. Elas são poderosas bombas de lógica sobre os nossos raciocínios sempre viciados. Sobre a comunicação de Jesus por meio de parábolas, Mateus escreveu: Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhe dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13, 34 e 35. As parábolas de Jesus são surpreendentes porque implicam numa inversão de suposições. Elas nocauteiam o egoísmo e a falsidade humana e revelam a lógica de Deus na linguagem humana. O arregalar dos olhos como resultado de um cérebro em ebulição, como efeito das parábolas, como disse o texto, é uma exposição pública de uma realidade oculta e ao mesmo tempo óbvia.
Mas não se iluda com essa obviedade, porque ela não significa necessariamente uma facilidade geral de acesso. Atende para esse texto. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Se convertam e sejam por mim curados. Mateus 13, 10 a 15. Perceba que Jesus está dizendo que a compreensão da verdade revelada por meio de parábolas exige condições prévias, elementos que o ouvinte necessariamente deve ter. O texto diz que ao que tem, se lhe será dado. O quê? O contexto não está indicando nada material, mas todo ele envolve um processo cognitivo de transmissão de conhecimento. O que isso quer dizer? Dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, e é este o conhecimento que ele se refere no texto. Esse texto muitas vezes é usado quando se fala de riquezas ou bens materiais, mas eu repito, não é disso que ele está querendo dizer. Ele está falando que sobre o conhecimento do reino dos céus que é dado, alguém tem que ter alguma coisa antes para que aquilo cresça. E se aquilo que ele não tem, não existe ao que ele recebe a parábola, aquilo não cresce. Simples assim. A frase seguinte esclarece qual é o elemento prévio que permite ao ser humano conhecer e compreender os mistérios de Deus. Um coração acessível. O uso da palavra endurecido já deixa bem claro que ele intenta dizer para as pessoas que estão ali ouvindo, é o que não é amoldável, sendo portanto impenetrável, inacessível. O efeito dessa postura diante de Deus e da sua palavra é a perda contínua e sistemática da inteligência e da consequente capacidade de compreensão. Com isso em mente, preste atenção no que o apóstolo Paulo falou lá na carta que ele escreveu para Romanos. E ele começa assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, como seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente se reconhecem, sendo percebidos desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porque, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eles eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, a aves, a quadrúpedes e a répteis. Agora note como ele vai concluir. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Romanos 1,18, li também o 22 e o 28. É dramático o que ele está dizendo. Terrível e poderosamente verdadeiro. Não há apenas uma promessa para aquele que se entrega sem resistência à revelação de Deus. Existe também uma solene advertência. Paulo faz uma anatomia da estupidez mundana ao dizer que, primeiro, Deus se revelou de forma inconfundível. Segundo, a condenação deles é justa, porque eles tinham o conhecimento de Deus. Ele não está afirmando um ponto zero, como se eles estivessem em um estado de ignorância além do controle. Muito pelo contrário. O estado deles é o de negação do conhecimento que foi exposto para eles. E uma terceira coisa, o raciocínio rendido à insensatez se tornou nulo em si mesmo. E a sequência foi uma obscurecência do pensamento, foi tolice, foi maldade. O resultado final foi a prática do mal para si mesmo. Voltamos agora para a parábola que eu li no começo.
ela tem um caráter muito especial. Primeiramente por dois fatores muito importantes e que não podemos deixar escapar. Para compreendermos melhor, é bom relembrar uma característica das parábolas, que são os personagens dela. Na maioria das parábolas, os personagens são apresentados sem muita informação adicional. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, eles não têm idade, apenas sabemos que um é mais velho que o outro porque essa informação é central na história. Na parábola do samaritano, há na estrada entre Jerusalém e Jericó um certo homem, e há uma boa razão para isso. Essas parábolas seguem, via de regra, uma situação em que a parábola confronta diretamente a audiência de Jesus. E dessa forma, depois de uma mensagem onde Jesus expõe a sua argumentação, ele transporta o seu ouvinte para a parábola. O intérprete da lei, sem dúvida nenhuma, está na parábola do samaritano. Os fariseus e escribas estão furiosos dentro da parábola, personalizados na figura do filho mais velho. A parábola descrita no livro de Lucas começa assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Na mesma parábola exposta no Evangelho de Mateus, ela que está localizada bem no final do Sermão do Monte, e esse é o segundo fator importante, porque ela não pode ser desconectada do contexto que antecede ela, ou seja, o Sermão do Monte, como qualquer parábola, mas vamos lá. Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? E o que ele mandou? As ordens dele estão imediatamente antes da história dos dois fundamentos. O que isso quer dizer? Que elas são coisas que ele disse no Sermão do Monte, repetindo. Tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas, a palavra prática ocupa um papel central na compreensão. Nós quase que automaticamente pensamos em Jesus como a rocha, e é normal a gente falar disso, a gente tem bons motivos para isso. Afinal de contas, ele é a rocha e muitos outros textos desde o Antigo Testamento. Porém, a gente não pode ignorar o que está sendo dito aqui e o contexto que está sendo dito. Ambos os construtores ouviram a palavra de Jesus. Um ouve e pratica, outro ouve e não pratica, mas ambos ouvem. O tema central não é o conhecimento e nem o acesso à palavra de Jesus, é como essa palavra está sendo praticada. Voltemos um pouco para o Sermão do Monte. Ele começa com as bem-aventuranças, e essa é uma exposição de Jesus quanto à obra que ele opera em nós. Bem-aventurados são os que permitem que cada fase da transformação do coração aconteça. Esse é o sentido fundamental da parábola. Primeiramente, ele fala de nós nos esvaziarmos de nós mesmos, e ele fala disso como a expressão pobreza de espírito. E ele vai disso até a manifestação dos frutos do Espírito Santo, como quando a gente se torna pacificador, misericordioso e limpo de coração. Depois de expor a obra divina de transformação, ou seja, o nascimento de uma nova criatura no reino de Deus, Jesus agora descreve a vida do cidadão do reino. Ele deixa claro que não há nada daquele ser que se entrega a Jesus que fica de fora da sua soberania. E Jesus vai expor a lei não como um simples código proibitivista, mas a lei como um poderoso mecanismo de estruturação da vida e de compreensão da realidade em todas as dimensões dessa realidade. No Sermão do Monte, Jesus também não apresentou a lei como um conjunto de procedimentos e, repito, de proibições apenas, mas como um meio de Deus de confrontar o erro, o meio de Deus de estabelecer a justiça, de defender os fracos e ainda de promover um bem público. E esse é um dos pontos mais sensíveis do seu discurso em todos os tempos. E não é menos hoje, porque uma das formas de sutil negação da religião de Cristo é basicamente condená-la à inexistência. É só proibi-la de que ela seja predominantemente pública, porque ela é assim. Atente, 43 dos 69 livros da Bíblia, eu estou falando disso exceto Jó, eles estão em um contexto público, coletivo, comunitário. A lógica de um reino é flagrante, ela é inegável, e o reino é material. Não há possibilidade de pensarmos o cristianismo de forma essencial
que não aconteça fora do público, nas relações políticas, do coletivo, do filosófico, do intelectual, do acadêmico, do econômico e do material. Ela nasce a partir da formação de um povo, o Estado-nação de Israel. Dizer que o cristianismo não pode existir na esfera pública é dizer que o cristianismo não pode existir. É a mesma coisa. O teólogo Don Carson, falando da relação das bem-aventuranças com o cristianismo público, falou assim: o cristão não é pobre em espírito, não se entristece com o pecado, não é manso, não tem fome e sede de justiça e não é misericordioso, puro de coração e pacificador. Tudo isso em esplêndido isolamento. Essas normas do reino, praticadas com diligência e o mundo pecaminoso, são um dos aspectos principais do testemunho cristão. Assim que Jesus termina a primeira sessão do Sermão do Monte, com um interlúdio onde ele aplica as figuras do sal, da terra e da luz do mundo, ele introduz a sessão onde falará diretamente do coração da lei. E ele faz com esse texto: não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitaram desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 5, 17 a 20. Jesus está logo de início afirmando que ele vai destrinchar nos próximos versos. A lei é perpétua, a lei é abrangente e a lei é um elemento fundamental do seu reino e da sua missão. Quando Jesus disse a lei e os profetas, ele já deixou claro que o Sinai não foi somente um episódio na história onde Deus manifestou a sua lei. O Sinai, na verdade, foi o epicentro de onde a lei se conecta com todas as palavras da Bíblia. Me acompanhe nesse caminho das Escrituras. No livro de Provérbios, capítulo 1, verso 7, o sábio Salomão afirma que o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. A palavra usada ali é Reshit, a mesma que está em Gênesis 1:1, o princípio da criação. Ela significa ponto inicial, mas principalmente o ponto fundamental. Em Provérbios capítulo 9, verso 10, ele acrescenta que conhecer o santo é ter entendimento. Continue comigo, porque o temor do Senhor e a guarda dos mandamentos são conceitos essenciais e interligados na Bíblia, refletindo uma abordagem integral para todos os aspectos da vida. Em várias passagens das Escrituras, essas expressões são mencionadas em conjunto, destacando a importância da reverência a Deus e da obediência aos seus preceitos. Lembrando que o temor do Senhor não se refere a um medo paralisante de Deus, mas um profundo respeito, reverência e admiração pela sua santidade e pela sua soberania. Se há um medo, é o de ficar longe dele. Temor é um reconhecimento da grandeza e autoridade de Deus, acompanhado de um desejo de viver de acordo com a sua vontade. Isso é Provérbios 9:10. Portanto, é um resumo desse conceito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Senhor é entendimento. Por outro lado, a guarda dos mandamentos envolve obedecer aos ensinamentos e instruções de Deus conforme revelados na Bíblia. É mais do que simplesmente seguir regras. É um compromisso ativo de viver uma vida justa e piedosa, moldada pelos princípios divinos. Isso não é legalismo, isso é uma vida conforme Deus pensou. Em Deuteronômio 10, 12 e 13, Moisés instrui o povo de Israel falando assim: e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? A ligação entre temor do Senhor e a guarda dos mandamentos é evidente em todo o texto bíblico.
O temor reverente de Deus motiva a obediência aos seus mandamentos, enquanto a obediência aos mandamentos demonstra um coração que verdadeiramente o reverencia a Deus. Mas aqui eu preciso levantar um ponto primordial, porque eu concordo totalmente com o grande teólogo, pensador cristão John Stott, que disse que a maioria das pessoas tem a tendência de ler essas passagens como se dissessem que o temor do Senhor é o fundamento do conhecimento religioso. Mas o fato é que eles fazem uma afirmação radical, a afirmação de que, de alguma maneira, todo conhecimento depende da verdade religiosa. Podem estar plenamente seguros de que o instrumento divino de compreensão de toda a realidade material é a lei, porque quando Deus criou os elementos, Ele criou intrinsecamente o relacionamento entre os elementos, como também estabeleceu regras desse relacionamento. Me acompanhe. Um exemplo. A luz e as trevas, a terra e a relva, os astros e todo o espaço sideral e todo ser vivo que ocupa a terra se relacionam por meio de regras. Dessa forma, criar e legislar se fundem no mesmo ato, que se deriva da palavra de Deus. O que é a ciência, senão um profundo conhecimento das regras que regulamentam a ordem criada? Um médico fazendo medicina, o que ele está fazendo? Ele está estudando com amplitude e profundidade a regra de todos os nossos sistemas. Assim, o botânico, o astrofísico, o matemático. Preste atenção nessa frase de Ellen White. Em seus ensinos da natureza, falava Cristo das coisas que suas próprias mãos haviam criado e que possuíam qualidades e faculdades, e que Ele próprio lhes havia comunicado. Em sua perfeição original eram todas as coisas criadas à expressão do pensamento de Deus. Ela disse isso no livro Parábolas de Jesus, página 3. O mesmo sentido vai nos levar à criação do homem e o desdobramento das suas relações. Primeiramente, a partir das regras que podemos chamar de aliança entre os homens, o homem e a mulher, e essas regras de relacionamento e a interdependência entre eles nós chamamos, obviamente, como eu disse, de aliança. Toda a inteligência está diretamente relacionada à lei. Jesus expõe na parábola as escolhas que tomamos diante da palavra dele. Eu quero te levar a pensar na primeira que ele expõe. Ela tem a ver com a superficialidade. Nós o aceitamos como salvador de um mundo mau e todas as coisas que isso envolve. Queremos que Jesus nos salve da tristeza, do luto, das despedidas, da miséria, da doença e da dor. Poderíamos apostar na sua salvação de todas essas coisas em qualquer outro poder, mas nós vemos Ele como Ele é, amável, gracioso, e nós aceitamos Jesus. Mas isso ainda é areia, porque Jesus é o Salvador de tudo. E temos muitos problemas, mais do que esse que a gente falou. Então, nós temos, por exemplo, relacionamentos doentios, nós somos falhos em retribuir a bondade de Deus e muitas vezes nós somos falhos em retribuir a bondade das outras pessoas. Nós erramos. E quem nos salvará dos nossos erros? Podemos confiar nas artimanhas da nossa mente ou permitir que Deus interfira e organize a nossa vida. E a gente precisa de Deus. Para termos mais de Deus, Ele precisa ter mais de nós. Quando falamos desse ponto de Deus estruturando a nossa vida, podemos dizer que já saímos da superfície e a areia está um pouco mais densa agora. Mas ainda é areia. Porque até aqui estamos falando apenas de nós, da nossa salvação, da salvação que precisamos, e até agora não falamos nada sobre Ele. Nesse ponto é o ponto da escolha. Se vamos já partir para cima da nossa casa e vamos criar já uma proteção imediata para a nossa vida e que resista ao orvalho, à brisa e à garoa dos problemas do dia a dia, ou fazer de Jesus nosso fundamento absoluto para todas as coisas. O que Jesus está nos alertando é que o nosso coração não é estático. Ou ele estará fundamentado na rocha, que é uma prática absolutamente orientada pela palavra de Deus, ou ele se tornará uma rocha, bloqueando tudo o que nos diz. E em síntese, se a nossa fé não mudar as nossas práticas vão acabar deformando a nossa fé.
Sabe que legal? Nesse momento eu consigo falar para você uma dica e um exemplo. Nós podemos orar pedindo para que Jesus cure o nosso corpo, nos salve da doença, nos salve da morte, nos dê longevidade. Mas isso ainda é areia. Ela está assim com umas pedrinhas, mas ela pode até estar densa, mas não é a rocha. Eu vou dar um exemplo do que é rocha então nesse sentido. É você pedir para que Jesus seja aquele que diz todas as formas com que você tem que lidar com o seu corpo. Podemos pedir que Ele cure nosso estômago, mas podemos também nos entregar a Ele para que Ele diga o que é que deve fazer o nosso corpo funcionar a partir do alimento que a gente come. Você está entendendo? É um Deus estruturante, Ele está na base de todas as ações. Nessa dica aqui, e é muito legal falar isso, é porque a Novo Tempo está lançando mais uma revista e ela veio linda, precisa e para este tempo. Está aqui na minha mão, ó, A Máquina Humana. E só de você olhar para essa capa, você já sabe qual é o poder que ela está trazendo, do que se trata. É óbvio que é se entregar para que Deus seja o regulamentador, o sábio, o piloto da máquina e que diga para a gente como Ele pensou que deveríamos ser e aplicar isso aqui, porque obviamente Ele não vai errar. Isso aqui é colocar Jesus como a rocha, colocar a prática dessa forma. Você sabe como você pode fazer isso, mas não custa repetir. Pega o telefone e ligue para a gente. Esse que está aparecendo aqui agora para você nessa tela. Eu repito para você, você pode usar também um número de WhatsApp para mandar uma mensagem e existe uma outra opção, que é entrar no site da Escola Bíblica, onde você vai pedir esse material, peça um lançamento e está muito bom, ou você pode encontrar um outro do seu interesse. Você não pode não fazer nada, né? Ela é de graça, vai chegar até você sob o patrocínio dos Anjos da Esperança. Nosso programa está chegando ao fim. E no programa de hoje nós, pela Bíblia, fomos maravilhados e aprendemos que Deus fala de duas rochas e uma areia. Uma rocha é para ser evitada, é um coração endurecido. E Ele explicou para a gente o que Ele quer dizer com o que se tem se lhe dará e o que não tem até o que tem lhe será tirado. Ele está falando de conhecimento. Temos um conhecimento prévio sobre as coisas, mas quando nós negamos a Cristo e a sua forma de nos revelar as suas coisas, esse nosso conhecimento se torna em estupidez. Mas Ele fala de uma outra rocha, porque quando a gente coloca tudo na nossa vida e os nossos pensamentos sobre o que Ele diz, praticando as coisas da nossa vida. Eu agora me despeço de você, mas me despeço já marcando o nosso próximo encontro. O Fé para Hoje, ele está aqui sendo exibido na TV Novo Tempo todas as segundas-feiras às 10h30 da noite de forma inédita. Mas nós temos umas reprises que acontecem aqui, você pode acompanhar na programação. Mas não perca, na próxima segunda-feira tem um próximo episódio inédito para falar com você e as reprises também. Encontro marcado, a gente se vê.